Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise do Direito Cast. Antes da gente mergulhar de cabeça no tema de hoje, que é super importante, já sabe, né? Deixa aquele like, começa a seguir e, claro, compartilha nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. Bom, vamos lá. O que define uma família, afinal? É o laço de sangue ou é o afeto? E como é que a justiça decide isso quando a vida de uma criança está em jogo? Vamos analisar um caso real que obriga a gente a pensar sobre isso. Olha só que dilema. A lei existe para proteger, certo? Mas e se a aplicação rigorosa de uma regra pensada para proteger acabasse colocando a vida de uma criança em risco? Pois é, essa é a questão central que a gente vai explorar hoje, olhando para um caso real onde uma norma protetora acabou criando uma situação de vida ou morte. A nossa história começa com uma bebezinha, que vamos chamar de Vitória. Ela nasceu prematura com problemas de saúde bem graves e encontrou abrigo com um casal, João e Regina. Eles deram a ela um cuidado super especializado que foi fundamental para a sobrevivência dela. Então, a Vitória chegou ao mundo numa situação de extrema fragilidade. Por causa da condição da mãe biológica, ela foi logo colocada sob uma medida de proteção. E foi aí que o João e a Regina, um casal que já estava na fila de adoção, entraram nessa história. Eles não só acolheram a Vitória, como deram todo o suporte, todo o cuidado médico que a condição dela exigia. E o resultado? Sob os cuidados deles, ela floresceu. Tudo parecia estar indo bem, sabe? Mas aí veio uma reviravolta. Descobriram que existia uma parente biológica. E na hora, um princípio da lei foi invocado, mudando completamente o rumo da vida da pequena Vitória. O princípio que guiou essa primeira decisão judicial está lá, bem claro, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Ele diz que existe uma ordem de preferência, e a prioridade é que a criança fique no seu núcleo familiar de origem. Isso inclui tios, avós e, nesse caso, uma tia-avó. E foi exatamente isso que o juiz fez. Seguindo a regra à risca, ele tirou a guarda do João e da Regina e entregou a Vitória para essa tia-avó, a Francisca. Só que tem um detalhe aqui que é crucial. As duas nunca tinham se visto, nunca tinham convivido, não existia laço, não existia afeto, nada. A aplicação da lei deveria trazer segurança, né? Mas o que aconteceu a seguir foi simplesmente alarmante. A mudança de lar teve consequências drásticas e muito perigosas para a saúde que já era frágil da Vitória. Gente, sob a guarda da tia-avó, a saúde da Vitória simplesmente desmoronou. Ela foi parar no hospital com desidratação, problemas de glicemia, chegou a ter hipotermia por falta de cuidado básico. A situação era tão, mas tão grave que levantaram a suspeita de maus tratos, e o conselho tutelar teve que ser acionado. Era literalmente uma questão de vida ou morte. Vendo essa situação toda se agravar, o João e a Regina não ficaram de braços cruzados. Eles tomaram uma atitude drástica. Entraram com o habeas corpus direto no STJ, uma das cortes mais altas do país. Foi uma tentativa desesperada para proteger a criança que eles já amavam como se fosse filha deles. E aqui a gente chega ao ponto alto dessa análise. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça, que olhou para a situação toda com outros olhos, com uma nova perspectiva. E a decisão foi clara, foi direta. O STJ determinou que a Vitória deveria voltar imediatamente para a guarda do João e da Regina. Foi uma vitória para o casal, sem dúvida, mas acima de tudo, foi uma vitória para a própria criança. Ok, vamos dar uma pausa aqui. Essa decisão é de um impacto gigantesco, né? Se essa análise está sendo útil, considere compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda de verdade o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos como este. Valeu? Então bora continuar. Mas o que levou o tribunal a essa conclusão, revertendo a decisão anterior? A resposta está na interpretação cuidadosa da própria lei. A chave para a gente entender o raciocínio do tribunal está no que a lei realmente considera como família. E aqui está o pulo do gato. A definição legal de família extensa no ECA não fala só de parentesco, de laço de sangue. A lei é específica, ela exige convivência e, o mais importante, vínculos de afinidade e afetividade. Ou seja, não basta ser parente no papel, tem que existir uma relação de verdade. E foi exatamente essa pergunta que o STJ fez. Peraí, se a lei exige um vínculo que simplesmente não existia, será que a tia-avó, a Francisca, se enquadrava mesmo no conceito de família extensa para fins de guarda? A resposta do tribunal foi um sonoro não. Então o STJ deixou alguns pontos bem claros. Primeiro, a prioridade da família extensa não é uma regra absoluta, não é um dogma. Segundo, a lei exige afeto, não só um DNA em comum. A Vitória não tinha vínculo nenhum com a tia-avó,
mas já tinha construído uma relação socioafetiva fortíssima com o João e a Regina. E, acima de tudo, o princípio maior que tem que guiar todas as decisões é o do melhor interesse da criança. Ponto final. O impacto dessa decisão vai muito além do caso da Vitória, sabe? Porque ela afirma um entendimento, um precedente fundamental para o futuro. E aqui está o resumo da ópera, a tese que o STJ afirmou. Quando não existe um vínculo anterior com o parente biológico, mas já existe um laço forte, um laço saudável com a família substituta, é esse laço que tem que ser protegido. O bem-estar da criança vem sempre em primeiro lugar. E este caso, no fim das contas, nos deixa com essa reflexão profunda. O que é que define uma família de verdade? É o sangue que corre nas veias ou é o afeto que une os corações? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise. Para ouvir mais mergulhos profundos em temas jurídicos, não deixe de seguir o DireitoCast no Spotify, onde tem tantos vídeos quanto o conteúdo em áudio. Ah, e antes de sair, deixar o like é super importante para nós, viu? Ajuda muito mais gente a encontrar essa análise. Para mais vídeos, é só encontrar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.